Fala, torcedor São Paulino. Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do São Paulo. Uma verdadeira bomba caiu no noticiário esportivo. O São Paulo Futebol Clube oficializou a compra do jovem meia Matheus Ferreira, revelado pelo Vasco da Gama, em uma negociação que surpreendeu até mesmo os mais atentos aos bastidores do futebol brasileiro. Com apenas 18 anos, o jogador já chega ao tricolor com status de promessa e um contrato recheado de expectativas, incluindo uma multa rescisória impressionante de 60 milhões de euros. Um valor que mostra a confiança do clube em seu potencial e a intenção de blindá-lo de possíveis investidas de gigantes europeus. Mas o que está por trás desse movimento ousado da diretoria? E antes de aprofundarmos todos os detalhes dessa contratação que pode marcar o futuro do tricolor, já aproveito para pedir: inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e não perca nenhuma notícia quente sobre o São Paulo. Aqui você fica sempre por dentro das negociações, bastidores e novidades que mexem com o coração da torcida são paulina. Seu apoio é fundamental para que a gente continue trazendo esse conteúdo diário e exclusivo para você, torcedor apaixonado. Matheus Ferreira chega ao São Paulo após um período de empréstimo em Cotia desde fevereiro de 2025. Nesse tempo, o garoto não apenas se adaptou ao ambiente de alto nível da base tricolor, mas também chamou a atenção pela qualidade técnica, disciplina tática e personalidade dentro de campo. Mesmo com apenas 18 anos, mostrou maturidade surpreendente, fazendo com que o São Paulo decidisse não apenas adquiri-lo em definitivo por 1,5 milhão de reais, mas também fixasse uma multa astronômica de 60 milhões de euros, sinalizando que enxerga nele um projeto a longo prazo. O detalhe curioso é que Matheus quase não permaneceu no clube. Informações de bastidores revelam que o meia viveu momentos de incerteza, inclusive pessoais, que poderiam ter abreviado sua trajetória em Cotia. Mas, com o apoio da família, da comissão técnica e do próprio São Paulo, o jogador encontrou forças para seguir no projeto tricolor. Agora, com a compra oficializada, sua história ganha novos contornos e pode se transformar em um dos capítulos mais promissores das categorias de base do clube. Vale destacar que a trajetória de Matheus Ferreira começou muito cedo no Vasco da Gama, onde chegou ainda criança, com apenas 5 anos de idade. Ali, percorreu toda a formação de base e se destacou não apenas pela qualidade nos passes e pela visão de jogo, mas também pela garra e capacidade de liderança. Foi justamente esse perfil que atraiu a atenção do São Paulo, que desde sempre priorizou jogadores com talento aliado à mentalidade vencedora. A presença do atleta em convocações da seleção brasileira de base apenas reforçou a percepção de que se trata de um nome a ser observado de perto. O contrato com o São Paulo é inicialmente até o final de 2026, mas com cláusulas que permitem extensão dependendo de seu desenvolvimento. A multa de 60 milhões de euros não é apenas um número simbólico. Trata-se de uma proteção clara contra assédio do mercado europeu, que há anos busca jovens talentos brasileiros por valores relativamente baixos. Dessa vez, o tricolor quis deixar claro que Matheus Ferreira não será uma venda rápida, mas sim um ativo valioso para o futuro esportivo e financeiro da instituição. E é importante frisar: o São Paulo não investiu nesse jovem apenas pelo que ele já mostrou, mas principalmente pelo que ainda pode entregar. Os olheiros e a comissão técnica acreditam que, em pouco tempo, Matheus pode fazer parte do elenco profissional, possivelmente já em 2026, disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e até Copa Libertadores. Isso significa que o tricolor vê nele não apenas uma promessa, mas uma peça-chave para renovar o elenco com sangue novo e qualidade técnica. O próprio jogador, em suas redes sociais, fez questão de se manifestar sobre a transferência. Em tom emocionado, Matheus declarou que vestir a camisa do São Paulo é um sonho realizado e que pretende honrar cada minuto em campo. Seu discurso não foi apenas de agradecimento, mas também de compromisso com o clube e com a torcida. Ele prometeu dedicação máxima, foco nos treinos e vontade de crescer, deixando claro que entende a dimensão do desafio que é defender uma camisa tão pesada quanto a do tricolor paulista. Não podemos esquecer que o São Paulo vive uma fase de reconstrução e busca incessante por títulos. Embora ainda distante dos grandes momentos históricos, o clube vê em jogadores como Matheus Ferreira a chance de construir uma base sólida para voltar ao protagonismo. A estratégia de investir em jovens com alto potencial não é novidade, mas ganha força em um cenário em que os cofres não permitem grandes contratações. A aposta é clara: formar craques em casa para competir em alto nível e, futuramente, gerar receita com vendas inteligentes. A torcida, como sempre, divide opiniões. Enquanto alguns acreditam que essa contratação representa um futuro brilhante, outros questionam se o investimento realmente trará retorno esportivo imediato. Afinal, muitos jovens já passaram por Cotia e não conseguiram se firmar no profissional. Mas a diferença, nesse caso, parece estar na forma como São Paulo decidiu blindar Matheus, dando a entender que ele não será apenas mais um,
mas sim um projeto estratégico de médio a longo prazo. E você, torcedor são paulino, o que acha dessa aposta? Será que Matheus Ferreira pode ser o próximo grande ídolo revelado pelo São Paulo, ou será apenas mais uma promessa que não vingará? Deixe sua opinião nos comentários, porque o debate é sempre importante e mostra a força da nossa torcida. Aliás, se ainda não se inscreveu, aproveite agora para se juntar à nossa comunidade, ativar o sininho e garantir que você não perca nenhuma notícia bombástica como essa. Outro ponto que merece destaque é o impacto psicológico de uma contratação desse porte para o elenco. Os garotos da base que acompanham Matheus diariamente veem nele um exemplo de resiliência e perseverança. A sua permanência reforça a mensagem de que o São Paulo acredita em seus jovens e oferece o ambiente necessário para crescer. Isso pode motivar ainda mais a molecada de Cotia, que sonha em seguir o mesmo caminho e alcançar o time profissional. Além disso, a blindagem com a multa de 60 milhões de euros serve também como uma resposta direta ao mercado. Quantas vezes já vimos jogadores talentosos saírem do Brasil por valores ínfimos, apenas para estourarem na Europa e depois custarem fortunas? O São Paulo decidiu se precaver, estabelecendo um valor digno do talento que enxerga em Matheus. Isso mostra maturidade na gestão esportiva, mesmo em tempos em que a torcida critica a diretoria por algumas escolhas. Outro aspecto curioso é como essa contratação pode influenciar até no relacionamento do São Paulo com outros clubes. O Vasco, por exemplo, perde uma promessa valiosa, e certamente a negociação não passou despercebida nos bastidores do futebol. Além disso, clubes estrangeiros já começam a monitorar Matheus, e a fixação da multa milionária se torna um recado claro: se quiserem levá-lo, terão que abrir o cofre. Essa postura de valorização pode até mesmo inspirar outros clubes brasileiros a seguirem o mesmo caminho. Do ponto de vista esportivo, a chegada definitiva de Matheus Ferreira é uma arma para o futuro. Ele pode atuar tanto como volante de contenção, organizando a saída de bola, quanto como meia de construção, criando jogadas ofensivas. Essa versatilidade é outro fator que encantou o São Paulo, que há anos sofre com a falta de jogadores modernos no meio-campo. Se evoluir como esperado, pode se transformar em uma solução caseira para uma posição carente no elenco principal. Não podemos esquecer também do lado humano da história, que muitas vezes passa despercebido em meio a números, valores de contrato e expectativas técnicas. Matheus viveu um momento delicado de dúvida, quase optando por deixar o São Paulo em busca de novos caminhos, mas tomou a decisão corajosa de permanecer no clube e acreditar em seu próprio processo de evolução. Esse detalhe mostra não apenas sua força mental, mas também sua confiança no projeto do tricolor, que vem investindo na formação de jovens talentos como ele. Um garoto de apenas 18 anos que já enfrentou dificuldades pessoais e esportivas, mas preferiu encarar os obstáculos de frente em vez de recuar, demonstra maturidade incomum para sua idade. O São Paulo, por sua vez, reforça sua tradição de revelar grandes jogadores. Cotia já foi berço de craques que brilharam no Brasil e no mundo, e Matheus Ferreira pode ser mais um dessa lista. A estrutura do clube, aliada à seriedade do trabalho de formação, cria o cenário perfeito para que talentos como ele floresçam. Agora, resta saber se conseguirá transformar esse potencial em realidade, algo que só o tempo e o campo irão mostrar. Portanto, torcedor, prepare-se. O nome de Matheus Ferreira promete dar muito o que falar nos próximos meses. Seja pelo talento, pela multa milionária ou pelas expectativas depositadas nele, o fato é que o São Paulo acaba de fazer um movimento ousado que pode render frutos esportivos e financeiros. Fique ligado, porque aqui no canal vamos acompanhar cada passo dessa trajetória e trazer todas as informações em primeira mão. E para finalizar, mais uma vez reforço o convite. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros torcedores apaixonados como você. Sua participação é fundamental para mantermos esse espaço vivo e cada vez mais forte. Agora é com você. Será que Matheus Ferreira vai mesmo se tornar um pilar do futuro tricolor? Comente, opine e faça parte dessa conversa, porque o São Paulo é feito da força da sua torcida.